Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade. Diria mesmo um inquérito do fim do mundo sem limites. Olá, eu sou Ricardo Reimann e seja bem-vindo ao canal. O excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que já foi chamado pela revista semanal do jornal Le Monde como o homem mais poderoso do Brasil, prorrogou ontem, segunda-feira 22, mais uma vez, um inquérito interminável das supostas milícias digitais. Esta é a 9ª vez que o prazo para as apurações é estendido. O excelentíssimo ministro do STF, que também disse que chamá-lo de o homem mais poderoso do Brasil é fake news, da revista francesa, justificou a prorrogação. A autoridade policial requer a dilação do prazo para a conclusão de diligências em andamentos, considerando a necessidade de prosseguimento das investigações com a realização das diligências ainda pendentes, prorroga por mais 90 dias a presente investigação. O inquérito aberto no Supremo por determinação do ministro Alexandre de Moraes avalia uma suposta atuação de organização criminosa para atentar contra o Estado Democrático de Direito. Essa investigação começou em julho de 2021. Desde aquela data, com apoio de agentes da Polícia Federal, o ministro tem atuado contra uma organização criminosa, no inquérito, cuja finalidade seria atentar contra o Estado Democrático de Direito. Conforme o tribunal, o grupo na mira da corte se sustenta em 4 núcleos: político, produção, publicação e financiamento. Mas o inquérito aberto de ofício pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes foi e é considerado por juristas Brasil afora como inconstitucional. E quem abriu o precedente para que isso acontecesse foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, em março de 2019. Naquela ocasião, Toffoli anunciou aos outros ministros a instauração de inquérito de ofício, ou seja, por conta própria e sem pedir ao Ministério Público Federal, para investigar, sob sigilo, pessoas que vinculam notícias falsas, fake news. De sua cadeira, o ministro informou ter designado, também de ofício, sem sorteio, como é comum nos procedimentos do tribunal, o colega Alexandre de Moraes, relator da investigação. Considerando a existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, resolve, como resolvido já está, nos termos do artigo 43 e seguintes do Regimento Interno, instaurar inquérito criminal para a apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes, que poderá requerer à presidência da Corte a estrutura material e de pessoal que entender necessária para a respectiva condução. O ministro Dias Toffoli não citou quais casos levaram a corte a abrir o inquérito. A investigação já foi instaurada e agora corre em segredo de justiça. Até Marco Aurélio Mello, que na época da abertura do inquérito era ministro do STF, disse que o inquérito era natimorto e que a vítima não pode instaurar inquérito sob pena de passarmos a ter o juízo de exceção. Também no pronunciamento do então ministro Marco Aurélio, ele batizou o inquérito de inquérito do fim do mundo. O sistema penal acusatório seja marcado por diversos princípios. O principal deles é que o órgão estatal responsável pela acusação necessariamente não será responsável pelo julgamento. Foi o que eu disse. Não pode a vítima instaurar inquérito e, uma vez sendo formalizado o requerimento de instauração de inquérito, cumpre
sempre observar o sistema democrático da distribuição, sob pena de passarmos a ter, como eu disse, um juízo de exceção em contrariedade ao que previsto no principal rol das garantias constitucionais da Carta de 1988. Neste ponto, o sistema acusatório é o oposto do sistema inquisitorial, que se distingue exatamente pela concentração das funções, o inquisitorial, de acusar e julgar em um só agente estatal, o juiz inquisidor. A razão de ser do sistema acusatório, baseado na separação de funções estatais, é muito relevante. Se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade e haverá tendência em condenar o acusado, o que estabelece a posição de desvantagem do acusado na partida da ação penal. Por mais que se lhe assegure o direito de defesa, o modelo inquisitorial diminui a confiança e a credibilidade no sistema de justiça. Presidente, estamos diante de um inquérito natimorto e ante as achegas verificadas depois de instaurado, diria mesmo um inquérito do fim do mundo sem limites. Peço vênia, presidente, a maioria cachapante já formada de 8 votos para dissentir. E o faço acolhendo o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental para fulminar o inquérito, porque o vício inicial contamina a tramitação. Não há como salvá-lo em que pese a ótica revelada posteriormente pela mesma Procuradoria-Geral da República. E devo ressaltar que, inicialmente, esse inquérito foi coberto pelo sigilo. Receio muito, presidente, as coisas misteriosas. Marco Aurélio Mello foi o único ministro do STF a se posicionar em rede nacional e ao vivo contra o inquérito.